Gostaria de convidar a doutora Luciana Sartori, ela é coordenadora do subcomitê de veterinário, VetCast, e ela irá apresentar a atual e as futuras perspectivas do subcomitê VetCast. Bom dia a todos. Quero agradecer o convite. Como diz o André uma vez, BRCast, a gente não deixa de ser do comitê. Eu estou no comitê desde a sua fundação na parte do comitê veterinário. Ele acabou surgindo depois do BRCast brasileiro, por exigência do EUCast e também para seguir as diretrizes hoje de uma saúde única, onde a gente não pensa numa saúde humana sem pensar na saúde ambiental e, principalmente, na saúde animal. Então, eu faço parte desde a fundação e, há 2 anos, eu estou na coordenação desse subcomitê, que é bem desafiador e gostaria de colocar rapidamente para vocês as ações que a gente está fazendo, que a gente fez, e alguns planejamentos, que nosso trabalho também é bem árduo, né? Então, só fazendo uma apresentação para vocês não esquecerem que eu estou aqui como única veterinária, eu acho, né? Para vocês não esquecerem daquele animalzinho que está lá com o seu paciente, ou você está enfrentando um caso de resistência e não sabe de onde que vem, o que que acontece. A gente hoje, com essa proximidade do tutor com o seu pet, nós temos essa troca de bactérias. Bactéria é bactéria. Mas a gente esquece, muitas vezes, que o nosso gatinho, que o nosso cãozinho, o nosso animal silvestre, pode se tornar um reservatório dessa bactéria resistente. E nele pode estar tudo bem. Mas, como o tutor está muito próximo, né, ele pode estar imunossuprimido, apresentar, e o contrário também é verdade, né? Então, eu vou mostrar para vocês alguns papers que a gente acabou trabalhando, né, e fazendo no nosso grupo de estudo, dessa disseminação também de um humano que veio de uma UTI ou trabalha com bactérias existentes e o seu animalzinho acabou apresentando alguns sinais clínicos. Então, a gente lembrar dessa proximidade do ser humano com o seu pet. Então, a gente também trabalha em cima dessas diretrizes, principalmente da OIE, que é a nossa Organização Mundial da Saúde Animal, onde a gente tem que pensar em antimicrobianos seguros, acessíveis, e a veterinária ela tem um desafio muito grande, principalmente no Brasil, a questão da utilização de medicamentos humanos em animais. É uma realidade, a gente não pode dizer que isso não existe. E isso existe muito em cima da questão de custo. Então, o veterinário também prescreve, né, um medicamento humano para fazer uma dosagem em animais por causa do custo. E a gente também não tem uma obrigatoriedade da prescrição, né, no medicamento veterinário. Então, qualquer um pode ir numa loja veterinária, pedir uma amoxicilina, pedir uma quinolona e vai levar sem ter uma prescrição de um veterinário. Então, isso também é uma parte que a gente tem conversado e tem conversado muito com o Ministério da Agricultura, que é aqueles que nos fiscalizam, para tentar colocar isso também de uma maneira de diminuir essa utilização empírica de antimicrobianos. Então, a gente tenta também fazer uma rede de apoio, nós somos mais um órgão consultivo, né, de vários laboratórios, para tentar orientar o que fazer frente a uma bactéria resistente. O que nós podemos fazer esse isolamento, como que a gente vai orientar o clínico, porque na veterinária a gente não tem só a parte de clínico de pets, né? Nós temos os animais de produção. De produção, nós temos aves, suínos, temos os bovinos. Depois, em pets, temos cães, são totalmente diferentes de gatos, que são diferentes silvestres. Então, é uma gama muito grande de utilização, de clínica, né, e de orientação para esses veterinários. Tá? Então, só mostrando para vocês alguns trabalhos que a gente fez no Brasil, né? Então, a gente tem já isolamento de bactérias multiresistentes bem importantes, né? Causando infecções, tanto uma infecção de trato respiratório, como em infecções urinárias, que é o que a gente encontra também, não só no Brasil, como lá fora.
A gente também tem já a detecção de vários genes de resistência a quinolonas, que a gente tem encontrado nesses animais. E a gente também vê nesses animais que não apresentam sinais clínicos. Então, esse é um desafio muito grande na parte veterinária. E isso é uma disseminação. Então, a gente também tem que fazer essa orientação e mostrar para o veterinário que, fazendo a identificação, a gente precisa fazer a separação desse animal para diminuir essa disseminação e evitar que a resistência passe para o seu tutor ou mesmo fique no ambiente. Então, nós temos já animais saudáveis ou com sinais clínicos que a gente está vendo por aí. E a nossa diferença também de bactérias que a gente encontra mais importantes dos animais. Então, cada animal a gente vê uma importância. Claro que as enterobactérias são a de maior importância, que causam mais sinais clínicos nesses animais. Mas, na parte de gram-positivos, nós temos algumas diferenças dependendo do animal e do local da infecção. Então, a gente tem diferenças. Eu gosto bastante de comentar a questão do Staphylococcus aureus. Então, no humano, nossa, Staphylococcus aureus, vamos vamos ver o que tem de resistência. Na parte veterinária, ele é importante, com certeza. Mas vamos pensar em cães. A gente tem incidência de Staphylococcus aureus mais relacionada à infecção urinária. É pouco na pele, bem pouco. Nosso problema é o Staphylococcus pseudointermédios, que é aquele que está carregando bastante gene de resistência, e é o que a gente encontra. Então, olhando esse cenário que a gente vê, onde a gente está encontrando e pesquisando, a gente também quer orientar o veterinário a olhar como que está essa situação humana, porque a gente vê também que a tendência de aumentar uma bactéria resistente em humanos, logo em seguida vai aparecer em animais. Então, a gente começa a ver hoje também a parte de enterococos resistentes em animais. É bem raro ainda, causando sinais clínicos, mas a gente já está encontrando. A gente não utiliza alguns medicamentos na veterinária, a gente não trata vancomicina em animais, mas a gente já está encontrando enterococos resistentes à vancomicina nesses animais. Então, o que está acontecendo? Como que a gente vai orientar o veterinário em cima disso? Então, o BRCast VET, então, ele é um subcomitê. Já existe o subcomitê europeu e nós somos o braço brasileiro do comitê brasileiro aqui. Então, nós surgimos um pouco depois, começamos com um grupo lá na USP, e eu assumi em ano retrasado, tem 2 anos, e a minha gestão vai até novembro desse ano. Então, o que a gente combinou nessa nova gestão, apesar de eu estar desde o começo? Nós vamos fazer a divulgação do comitê e trabalhar com orientação. Então, vamos falar o que é uma resistência, o que é resistência intrínseca, quais são as bactérias que nós temos em cada sítio, em cada animal. Porque isso é importante para o veterinário saber, e saber o que ele vai esperar. Mostrar para eles as diferenças de antimicrobianos. Então, nós utilizamos alguns antimicrobianos humanos? Utilizamos. Mas como que a gente vai fazer isso? Vamos evitar ao máximo a utilização de carbapenêmicos. É utilizado na veterinária? É. Mas a gente ainda tenta segurar para o pessoal ter essa consciência e tentar evitar de utilizar um medicamento que é exclusivo de uso humano. Então, a gente começou também uma iniciativa que veio da OPAS, foi um edital, então, não foi a nossa confecção, foi um edital com um veterinário intensivista que elaborou esse guia, mas já é um passo para a gente ter algum material de divulgação. Ele precisa ser revisado, tem alguns pontos que a gente tem conversado para fazer uma outra edição, para revisar, mas já é um guia para a utilização, porque nós não temos uma fiscalização nem no laboratório veterinário, então você não é obrigado a ser veterinário para fazer a microbiologia veterinária. Nós não temos uma fiscalização totalmente, nem um guideline para UTIs. Hoje, uma UTI veterinária é uma realidade em grandes centros. Então, os grandes hospitais acabam utilizando os guias humanos, claro, fazendo uma adaptação para a veterinária. Porque, se você tem um nível de asepsia num quarto para o humano, você tem que pensar que você tem um animal que tem pelo, que vomita, então, a gente tem que ter umas adaptações nesses casos. Nós temos um animal que não fica com acesso, ele arranca, nós temos são diferentes métodos de coleta que a gente tem nesses animais. Então, alguns hospitais estão se baseando em cima disso, fazendo as suas adaptações. Já melhora muito isso, muito a questão da resistência.
Também a gente acaba tendo algumas traduções de algumas associações, principalmente europeias, que fazem esses escalonamentos, essas orientações, quais são as bactérias mais patogênicas que a gente encontra, quais são os medicamentos de uso que nós podemos escalonar para a utilização em veterinária, né? Então, infelizmente, a gente ainda não tem isso por parte das sociedades da medicina veterinária, que são poucas, e aí a gente utiliza esse tipo de material que a gente consegue traduzir e mostrar para as palestras que a gente faz, para os cursos que a gente está tentando estabelecer. Então, nessa gestão, agora, ano passado, que foi revitalizado o site, né? Então, foi colocado o subcomitê, e nós estamos elaborando alguns documentos para os veterinários poderem acessar. Porque a pergunta que eu mais recebo é: que guia que eu vou utilizar? Porque o EUCAST veterinário não tem todas as drogas veterinárias, né? Então, a gente fica meio nesse limbo, né? Então, ainda precisa fazer alguns estudos em cima de enrofloxacinas, de pradofloxacinas, algumas cefalosporinas veterinárias, né? Então, ainda precisa fazer esse estudo. Mas a gente utiliza o EUCAST como o nosso guia principal. Então, a gente vai colocar mais alguns documentos. Dá para se utilizar todos os documentos de qualidade que já tem no EUCAST humano, que são a mesma coisa, mas a gente vai, aos poucos, colocando algumas coisas. Então, a gente colocou isso. E, principalmente, a gente também... Eu não coloquei a foto do pessoal que trabalha, a gente é um grupo que está há algum tempo, os mesmos, e a gente se reveza na coordenação. Mas eu queria colocar para vocês isso aqui, para pensar que nós somos um grupo bem heterogêneo. Então, a gente trabalha desde animais de companhia, tanto animais de produção, como também na saúde única, e também a gente está com ambiente aquático nisso também. Então, é um mundo muito grande que a gente trabalha. Então, é difícil a gente fazer uma padronização só. O que a gente encontra hoje nos laboratórios que trabalham com microbiologia veterinária? 90% dos laboratórios de hospitais são PETs, né? Mas nós temos laboratórios especializados em fazer microbiologia de aves, né? Porque é um setor importante do mercado brasileiro. Então, ele vai fazer só detecção de microbiologia de aves. Então, é outro mundo também. A gente tem aqueles especializados em suínos também, eles têm que fazer um controle microbiológico desses animais, né? Então, a gente tem vários grupos de trabalho que a gente conversa entre si e tenta sempre mostrar para a classe veterinária o que podemos fazer. E, nesse tempo dessa gestão, o que nós trabalhamos desde então, né? Então, antes da pandemia, né, consegui fazer um primeiro simpósio de atualidades. Aí eu tive o apoio da Sociedade Paulista de Veterinária. Foi bem sucedido, que nós conseguimos reunir um pessoal um dia inteiro lá na Faculdade de Veterinária da USP, e só falamos sobre atualidades. Em bovinos, quais são os genes de resistência que nós encontramos no mundo? Em suínos, em aves, em silvestres, em cães, em gatos e equinos. Foi super bem-vindo, assim, foi bem elucidativo. Aí veio a pandemia, né? Nós fizemos o segundo simpósio de maneira virtual, também foi bem sucedido. E aí nós pensamos também que a gente precisava fazer alguma coisa naqueles veterinários ou outros profissionais que trabalham no laboratório. Porque a gente quer sempre pensar assim: se eu faço o isolamento de uma bactéria, eu tenho que saber um pouco do histórico clínico desse paciente. E na veterinária não é diferente. Para a gente pensar que bactérias que são contaminantes, essa bactéria é patogênica, ela é importante de eu terminar o isolamento dela, fazer um antibiograma, eu consigo fazer um antibiograma dessa bactéria que eu estou isolando, ela tem ponto de corte ou não? Então, a maioria dos laboratórios não sabem disso. Então, a gente fez uma oficina que foi virtual, foi ano passado, ela está ainda no site do BRCast, são 4h30 de aula, foi bem aceito, foram inscritos do Brasil todo que assistiram essa aula, ela ainda está lá para quem quiser assistir. Então, nós fizemos desde controle de qualidade, que meios utilizam, que antibiótico que nós vamos utilizar para cada sistema. Não dá para fazer um guia exatamente o que a gente vai utilizar, porque são muitos animais. Mas nós demos uma orientação, o que você vai testar, quais bactérias que a gente vai encontrar, qual que é o nosso desafio e o que fazer frente
a um laboratório que quer fazer microbiologia veterinária. Então, foi muito bacana o que a gente trabalhou em cima disso, né? Se não fosse o André e o professor Marcelo, assim, acho que essa oficina não sairia, né? Mas foi assim, e a gente pensou nisso e queremos fazer umas próximas oficinas agora até o final desse ano. E aí também, a convite do Ministério da Saúde, eu participei do webinário, fui no segundo dia falando de animais. Foi o Ministério da Saúde que me chamou, e aí nós também conversamos o que a gente encontra, o que o BRCast está fazendo, o que a gente pretende fazer daqui para frente. Então, são poucas ações, porque assim, é um grupo, a gente não é um grupo grande, mas a gente, se o BRCast não trabalha com recursos, a gente é recurso zero, né? Então, a gente não tem... É tudo assim, fazendo as coisas, tentando uma ajuda aqui, a gente não tem recurso nenhum. É tudo na base que é o BRCast que faz com a gente. Então, a gente é muito difícil que não tenha o apoio de nenhuma sociedade. E aí, os próximos passos que nós pretendemos fazer... Eu gostaria de terminar isso até novembro, acho que vai ser bem difícil, mas como a gente sempre está ali no comitê, a gente acaba se envolvendo e fazendo isso nas próximas gestões. Então, a ideia é a gente divulgar mais o comitê. Então, todos os membros participam ou de um congresso, de um simpósio, ou de uma reunião de classe, e mostra que existe o BRCast, VET. Diferente da parte humana, os veterinários não sabem que existe este órgão. Então, quando eles conhecem, eles mandam um e-mail, perguntam, querem orientação. A gente está disposto a sempre elucidar. A gente é um órgão consultivo, né? A gente não é fiscalizador. Então, a gente quer divulgar mesmo que existe esse subcomitê, né? A gente já está elaborando alguns materiais de consulta rápida, né, para colocar no site à disposição. A gente ainda não consegue fazer tradução de materiais, que a gente está pensando em fazer a educação, fazer o básico. Como fazer um antibiograma, como ler um antibiograma também, bem importante. E aí a gente pensa também em fazer uma padronização de laudo. Então, cada laboratório veterinário faz um tipo de laudo, e isso não é fiscalizado. Então, a gente pensa em fazer um modelo, né, para ensinar como colocar uma nota de resistência intrínseca, de testar por que estou testando esse método, por que estou testando o outro, né? A gente fazer um padrão e colocar no site, né, para todos os laboratórios começarem a fazer uma padronização, que vai ficar bem interessante. E aí, a gente está agora tentando organizar o próximo simpósio. Agora, a data está para 24 de junho, também no modelo híbrido, presencial e transmitido. Seria lá em São Paulo. Mas, nesse simpósio, a ideia é fazer as atualidades clínicas. Porque eu já falei de genes. Nós já falamos o que a gente tem, o que é um gene de resistência, o que a gente encontra hoje na atualidade. O que a gente vai abordar dessa vez é o desafio clínico. O que o clínico, o dermatologista veterinário encontra hoje de dificuldade. Ele tem dificuldade de tratar uma piodermite. O clínico de equinos, qual que é o problema dele numa cirurgia? Eu tenho dificuldade porque eles começam a ter muita flebite. Então, é essa parte que a gente vai focar nesse simpósio dessa vez. Então, a gente está convidando os especialistas das áreas, nefrologia, dermatologia, equinos, bovinos, para mostrar para eles, né, o que é a resistência no dia a dia, na prática mesmo. E como que eu posso fazer para diminuir tudo isso, né? A ideia também é fazer mais uma oficina ainda no semestre que vem, que nem a que a gente fez ano passado, mas mais pensando numa parte um pouco mais específica. Então, também uma leitura de um antibiograma, o que é uma confecção de um MIC, né? Por que ele lê na máquina o MIC, como que eu posso fazer um MIC, como que eu posso fazer alguns fenótipos de resistência no laboratório para chegar num diagnóstico, não só dizer que eu isolei uma Escherichia coli, mas o porquê que ela é resistente, de onde que ela vem, o que eu posso informar isso para o clínico que vai ser relevante para ele fazer o tratamento, né? E também a gente está participando de alguns simpósios de especialidades. Ano passado eu participei do simpósio de nefrologia, né? Então se fala muito de bacteriúria, tratar ou não tratar.
Então, eu participei disso, participei do simpósio de UTI, também veterinária, como que a gente faz um escalonamento de antibióticos. E essa é a ideia que a gente tem de tentar mostrar mais que nós somos um órgão que estamos aqui para responder, né, as dúvidas, tanto do veterinário como também do médico, do infectologista, que começa a ver, eu estou com um paciente que está com isolei uma bactéria muito resistente. Mas ele tem um cachorro. Vamos pensar no cachorro, vamos fazer um exame. A gente tem contato com redes de exames também. E nessa gestão, eu procurei também difundir mais para outros profissionais de outros estados. Então, nós temos alguns apoiadores. Temos apoiadores no Rio de Janeiro, na Bahia, no Mato Grosso do Sul, que são professores de veterinária, que eles não estão diretamente no comitê, mas eles nos ajudam a divulgar as nossas ações. Então, se a gente tem um simpósio, se a gente tem uma oficina, eles ajudam na divulgação, né, e nos apoiam nessas ações também, como apoiadores extraoficiais, né? A gente pretende chamar mais gente nisso, porque o Brasil é muito grande e a realidade veterinária também é maior ainda. Tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Esse é o e-mail do BRCast Vet. Se vocês tiverem dúvida, questionamentos, indicações, pode mandar. A gente sempre está respondendo. A gente vai melhorar o site também. E o que precisarem da parte veterinária, pode contar com a gente. Obrigada.